A paz, irmãos, estamos iniciando o nosso culto hoje, então já quero convidar vocês a convidar alguém, a chamar um irmão, chamar um amigo, chamar um parente, que daqui a pouco nós vamos estar iniciando o nosso culto, nosso tempo de louvor, nosso tempo de adoração, nosso tempo de busca de Deus, de ouvir Deus e darmos alguma coisa para o Senhor também. Amém, queridos? Então já vou dar um tempinho para você poder estar convidando alguém, que eu também vou fazer a mesma coisa agora. Vou convidar algumas pessoas, alguns amigos, alguns parentes, convidar os irmãos da igreja, tá bom? Vamos lá? Faz aí, convida alguém. Preparando o nosso ambiente de culto, nosso ambiente de adoração, nosso ambiente de palavra, né? Nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Quero convidar você a esse tempo bom com Deus, tá bom? Vou pedir para a Valéria, aproxima um pouquinho mais o pedestal, isso. Ok. Senhor, irmãos, quem já estiver entrando aí, eu estou fazendo os meus convites. Eu quero te convidar também a fazer a mesma coisa. Faça convite a alguém agora. Estamos convidando. Convida mais alguém. Toda noite, todos os cultos, eu sempre estou convidando alguém. Eu sempre tento lembrar de alguém e convidar essa pessoa para participar. Muitas vezes alguns amigos, alguns parentes. Eu quero te convidar a fazer a mesma coisa, né? Nós, nesse tempo onde nós não podemos fazer os nossos convites para levarmos nossos amigos, nossos parentes para a nossa igreja, lugar onde nós congregamos, onde podemos apresentar os nossos irmãos e estarmos juntos, mas a gente pode fazer, nós podemos fazer isso através da internet, né? Cada um na sua casa, seguindo aí todos os cuidados, né? As precauções que as nossas autoridades estão pedindo para que façamos, e ao mesmo tempo nós podemos oferecer o nosso culto a Deus, nosso momento para o Senhor. Isso é muito importante, mesmo. Então, faça os seus convites. Eu estou aqui convidando. Vou convidar mais alguém. Convidando um monte de pessoas. Nós vamos fazer, esse é o nosso papel, irmãos, esse é o nosso papel. Tentarmos levar o verbo, tentarmos levar a verdade para o maior número de pessoas possíveis. Nossa grande missão. Deus nos deu essa ferramenta e agora nós temos despertado para isso, né? Em vista de todo o panorama que nós estamos vivendo, nós queremos convidar você a fazer a mesma coisa, né? Vamos semear. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar com isso. Amém? Vamos fazer mais uns convites?
fez os meus convites. Amém, Jesus. Nós te damos graças por podermos estar aqui para podermos oferecer a Ti o nosso culto, a nossa adoração. Nos abençoe, sempre nos abençoe. Amém? Vamos louvar o Senhor, irmãos? Vamos adorar o nosso Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor, nós te damos graça por podermos estar juntos aqui, ó Deus. Queríamos pedir as Tuas bênçãos sobre nós, que o Santo Espírito, ó Deus, possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra seja a nós revelada, Jesus. Pedimos as Tuas bênçãos sobre todos nós, em nome de Jesus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim.
estar nos teus braços, Senhor. Leva o nosso descanso, Jesus. Toma nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, nosso. Aleluia. Glória a Deus. Quero te convidar a você a ouvir, a pegar sua Bíblia, já deixar ela aí bem pertinho de você. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. E como nós sentimos faltas da igreja, né, irmãos? Nós, como faz falta nós estarmos na casa do Senhor, como sente desejo de estar na casa de Deus. Embora nós estejamos muito à vontade em poder estar com vocês agora, eu me sinto completamente à vontade aqui hoje. Mas eu não posso descrever, né, como é muito mais importante para mim poder estar na casa de Deus, na casa do Senhor. E estarmos juntos na casa de Deus. Podemos contemplar o Senhor na sua beleza, na sua formosura, na sua santidade, como diz a palavra, aprender no seu santo templo, né? Como é importante isso para mim, como é importante, como deve ser importante isso para nós podemos estar nessa condição de poder que desejarmos tanto estar na presença de Deus. E como é importante mesmo, nós queríamos estar na presença de Deus, irmão, porque estar na presença de Deus não é somente naquela condição de nós recebermos alguma coisa que talvez estejamos necessitando ou precisando, mas estarmos na presença de Deus somente pelo fato de nós queremos estar e ver Deus e sentir a presença de Deus, de ouvir, desejar ouvir a voz de Deus, desejar estar atento àquilo que Ele vai falar, né? A gente sabe que em tudo isso, irmãos, há um agir de Deus a nosso favor. Não tem coisa melhor, eu penso, olhando de um ponto de vista, vamos dizer assim, um ponto de vista que jamais nós alcançaremos, que seria do ponto de vista de Deus, né? Nunca seremos iguais, nem nós somos a sua criação, alvo do seu amor, né? Mas eu fico imaginando Deus no seu trono e vendo em mim, vendo em você um desejo intenso por Ele. Ele vê isso, ele sabe disso, Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece os meus sentimentos, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Ele conhece tudo. Por mais que nós façamos algo, mas o nosso coração não estiver ali, ou os nossos sentimentos não estiverem ali, Deus sabe, né? Talvez seria o sacrifício do tolo, né? Mas eu fico imaginando Deus vendo, percebendo isso. Ele percebendo a intensidade do nosso desejo. Ele percebendo aquilo que está dentro de nós queimando, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, a importância dele para nós. Eu entendo plenamente porque muitos deram a vida por Deus. Isso queimava dentro deles. O próprio apóstolo Paulo, nós temos citado muito isso ultimamente. O apóstolo Paulo fala e ele externa isso nas suas epístolas, quando ele fala que, não, irmãos, para mim viver é Cristo e o morrer eu ganho, eu prefiro estar com Ele do que em qualquer outro lugar. O salmista também fala, externa isso. Eu fico olhando para esses momentos e olhando para esses irmãos, esses personagens da história, daqueles que são chamados, e eu fico motivado e também enriquecido por tal testemunho. Eu fico imaginando o que Deus fez por causa disso na vida desses homens. Quantas coisas aconteceram, quantas coisas fluíram, onde eles estavam, o que eles fizeram, o que eles representaram para a humanidade, para o contexto nos quais eles viviam, e a importância deles, né, na vida de tantas outras pessoas, hoje influenciando até as nossas próprias vidas.
E como isso foi tremendo, como isso foi maravilhoso. Isso a gente também vê que não somente trouxeram um benefício na vida de outras pessoas, mas também trouxe uma certa agir de Deus, uma ação de Deus em favor deles. Porque eu fico imaginando que Deus guarda aqueles que Ele ama, e isso é verdade. O Senhor, Ele guarda os seus, Ele protege os seus, Ele sustenta os seus. Quem ama a Deus, quem deseja Deus, será protegido pelo próprio Deus. E quem poderá nos tocar quando somos alvos desse grande amor? Quando somos alvos desse Deus tão tremendo, soberano e tão lindo e maravilhoso que é. Quem poderá contra nós? E a gente vê isso na história, na vida de muitas pessoas. Nesse contexto, eu queria compartilhar algo com vocês, uma palavra somente. Outro dia eu estava falando com uma pastora, irmã em Cristo. Ela faz parte do conselho de pastores, e eu lembro que numa postagem que ela fez, ela tinha por título mais eminente, assim, mais à vista, florescer, né? E tinha algo interessante no contexto, assim, em frases, uma frase que dizia: para florescer nós precisamos estar bem enraizados. E essa palavra, essa frase, ela ficou comigo, porque já fazem muitos dias que isso aconteceu, mas essa palavra ficou guardada, ficou marcada dentro de mim, ficou bem clara dentro da minha vida, no sentido de que Deus falando comigo, Deus trabalhando comigo no que diz respeito àquela verdade, aquela palavra tão linda. Na realidade, florescer é uma palavra bonita, né? Florescer é uma palavra que nos traz uma imagem de flores, de cores, de perfumes, né? E eu queria compartilhar justamente esse texto com vocês. No entanto, queria compartilhar algo que Deus falou comigo com relação a isso. Porque quando eu ouvi essa palavra, eu confesso a vocês que muitos textos vieram à minha mente. Muitos textos, eles apareceram, vamos dizer assim, diante dos meus olhos, vieram ao meu coração, me vieram à memória, e eu tenho certeza que esses textos, eles vão trazer algumas verdades para nós, que eu tenho certeza que vai falar profundamente com você, vai trazer também uma revelação de Deus para você, e eu sei que vai ser bênção para todos nós. Eu queria compartilhar com vocês esses textos. No contexto, né, de uma questão de florescer, eu queria compartilhar algo interessante que eu li. Que todos nós, homens, todos nós, e até na história, nós temos visto pessoas, a história de vida de algumas pessoas que foram tremendamente lindas. Nós citamos até alguns personagens agora há pouco, como Davi, como o próprio apóstolo Paulo, e a história deles foi uma história que nos traz, por exemplo, o rei Davi, um rei que foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, e que ele, na sua biografia, foi um homem onde ele viveu e experimentou grandes vitórias, que foram resultado de muito esforço, foram resultado de muita competência, né? Eles demonstraram e viveram de uma forma e conquistaram grandes coisas, e essa expressão indica que essa pessoa, ela travou grandes batalhas, ela viveu em tempos de guerra,
ela venceu, né? Ela lutou e viveu um tempo difícil, mas ela venceu todas as barreiras, as batalhas que estiveram à frente dela. Essa é uma metáfora que nós usamos muitas vezes nas nossas vidas. Os próprios escritores bíblicos, eles trazem para nós alguns textos que nós mesmos guardamos e frequentemente declaramos: nós somos mais que vencedores, né? Porque vamos vencer as lutas que vierem sobre nós, lutas, batalhas que vamos travar. O próprio apóstolo Paulo, ele em Efésios capítulo 6, ele fala sobre a nossa vida, que tem que ser uma vida revestida por uma armadura de um soldado que está indo a uma guerra, uma batalha espiritual. Ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. É uma grande batalha, e ele fala que nós vamos ser mais que vencedores, que vamos vencer essas batalhas. E a palavra de Deus nos diz que nós somos mesmo, e nós vamos ser. Interessante que essa palavra vencer, esse termo usado para nós nas nossas lutas, eu posso dizer que também a pessoa que floresce é uma pessoa que vence. Porque florescer também tem a ver com brilhar, com ser bem-sucedido. Mas eu gostaria de trazer uma palavra que vai trazer no seu resultado vitórias nas nossas vidas. Hoje é uma quinta-feira que nós tratamos ela como um culto, o culto da vitória, e nós sempre queremos trazer uma palavra que vai proporcionar a você uma vitória, você saia vencedor, que você saia mais que vencedor. Mas eu gostaria de tratar, mas não nesse contexto de uma grande batalha, mas que também vai trazer resultados tão lindos e tão maravilhosos como uma flor que floresce e na sua beleza todos a admiram, todos a esperam, todos a desejam. Isso é muito legal. Eu queria compartilhar com vocês isso, porque para que nós possamos florescer, e a palavra de Deus, né, um dos salmos também tão conhecidos por nós, que é o Salmo 1, ele fala assim, no seu versículo 3, no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e vai indo. E no seu versículo de número 3, de Salmo capítulo 1, ele trata de uma árvore. Ele fala assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Quando me veio essa palavra florescer, quando eu ouvi essa mensagem, que ela foi muito impactante no meu coração, me veio muito essa questão do personagem da minha vida como sendo uma árvore. E eu quero compartilhar isso com você, trazer alguns textos bíblicos, trazermos aqui e compartilharmos com você algumas verdades, algumas características, alguns detalhes importantes na vida, nas nossas vidas, para que nós possamos ser como árvores frutíferas, como pessoas que florescem, que dão seus frutos. Pensando nisso, me veio muito na mente, me veio muito no meu coração, que para que nós possamos florescer, sejamos nós essas árvores ou essas flores plantadas, nós com certeza teremos que passar por um período, por estações. Temos o plantio, temos o processo do crescimento, as estações e o seu tempo de frutificar. E eu quero compartilhar com vocês que quando essa palavra mexia comigo, no meu interior, me veio algumas coisas. Que toda árvore, que toda planta passa por seus momentos de dificuldades, pelas suas estações que não são tão refrescantes ou abundantes ou tão iluminadas. E eu queria compartilhar com vocês isso.
Pensando em árvores, eu sempre pensei em raízes. E vamos então partir de um princípio, de um primeiro princípio. Para que eu possa florescer, eu tenho que estar enraizado. Eu tenho que estar enraizado. Você já parou para pensar que uma árvore sem raiz, ela não vai frutificar? Que uma árvore sem raiz, ela não vai conseguir se nutrir de tudo aquilo que ela precisa para que ela possa dar seus frutos. Na realidade, ela não vai conseguir nem se nutrir para que ela se mantenha viva. Eu acho que nesse contexto de árvores, uma das coisas mais importantes é que nós estejamos bem enraizados. Enraizar me leva a pensar em muitas coisas. Estar bem enraizado me leva a pensar em fortaleza. Me leva a pensar em estar num lugar. Eu estou aqui, eu estou fazendo algo aqui, eu estou crescendo aqui, eu estou estabelecido aqui, eu estou estabelecido aqui, eu tenho um lugar. Não tem como. Não, eu não sei. Mas eu já ouvi falar que existem alguns tipos de árvores, certas árvores, que quando elas crescem, elas jamais podem sair do lugar. Elas não podem ser arrancadas e levadas para outro lugar. Você pode pegar até uma muda dela e levar dessa muda para outro lugar, mas ela mesmo não tem como ela ser arrancada. Ela irá morrer, ela irá perecer, porque ela está profundamente enraizada. E se ela for arrancada, ela perecerá. Esse princípio de estar enraizado, de estar estabelecido, de estar no lugar, eu vou produzir aqui. É aqui o lugar que eu vou dar frutos, é aqui o lugar que eu vou crescer, é aqui o lugar que eu vou estabelecer minhas raízes, e eu vou aprofundar as minhas raízes, e eu vou tão fundo até chegar às águas que estão cobertas, que eu possa puxar, me nutrir de todos os nutrientes necessários para que eu me mantenha firme. E vai vir ventos, e vai vir tempestades, e vão vir geadas, e vão vir secas, e vão vir chuvas, e vão vir as mais diferentes circunstâncias climáticas, climas, e eu não vou me abalar, eu vou continuar sendo frutífero. O texto do capítulo 1 de Salmos, Salmo 1, diz que aquele homem que não se mistura, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ele será comparado com uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Raízes sendo nutridas, estabelecido, firmeza. Eu penso então que essa árvore que está plantada, esse homem que está sendo comparado, ele está se nutrindo da palavra de Deus. Ele está se nutrindo das verdades de Deus. Ele está se firmando nas verdades de Deus. Ele está se estabelecendo e criando, aprofundando as suas raízes à medida que ele vai buscando o seu prazer, ele vai descobrindo cada vez mais as profundezas das verdades de Deus. Não é as profundezas da sabedoria humana, do conhecimento humano, sim a profundeza da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. Isso que estabelece a gente, é isso que estabelece o homem. Porque o que é o homem sem Deus? O que é o homem sem a presença do Altíssimo, do Criador? O que é o homem? É um vapor d'água, disse o próprio salmista. É um vapor d'água, evapora-se e logo em seguida some.
tem a sua manifestação, mas logo em seguida desaparece. Enquanto que o homem que está firmado em Deus, ele permanece. Ele está estabelecido. Isso me fala muitas coisas. Me fala que eu tenho um lugar onde eu vou dar frutos. Me fala que eu tenho um lugar que eu tenho que fincar raízes, que eu tenho que me aprofundar. Irmãos, você está entendendo? Talvez se você não estiver entendendo, que o Espírito Santo te dê esse entendimento. Onde você está? Você está na sua casa? Com a sua família? Finque raízes aí. Onde você está? Você tem uma igreja, tem um ministério? Finque raízes aí. Finque raízes, frutifique. Sabe, irmãos, a gente vive num tempo em que a sabedoria humana ela está querendo se sobrepor à sabedoria de Deus, ao entendimento de Deus, onde o homem quer saber mais do que Deus, ele sabe o que é melhor para ele. Se engana. Porque aquilo que nós pensamos que é bom para nós, às vezes são caminhos de morte. Aquilo que nós sentimos que é bom para nós, às vezes são sentimentos que vão nos levar à ruína. Enquanto que os caminhos do Senhor, que são muito diferentes que o nosso, vão nos levar à vida eterna. E já disse o provérbio sábio em seus provérbios, que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte. E os nossos caminhos, os caminhos do Senhor, são muito mais altos do que os nossos caminhos. Deus sempre tem algo melhor para nós. Nós vivemos um tempo onde nós não nos estabelecemos. Nós não nos fincamos, nós não nos firmamos. Irmãos, existe alguma coisa, existe algo que Deus quer fazer com você, e é onde você está. Jesus veio, e Ele veio, diz a palavra, para os seus. E veio uma mulher pedir algo para Ele, e falou assim: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para esse lugar, eu vim para esse contexto, eu vim para esse povo. E desse povo, todos nós fomos alcançados. Todos nós fomos alcançados. Fomos resgatados pelo Cristo bendito que deu a sua vida, mas veio num lugar, num tempo, numa hora e num espaço marcado. E ali Ele deu frutos. E ali Ele frutificou como o exemplo de uma árvore frutífera para nós. Como um homem que deveria ser copiado, de ser imitado. E o apóstolo Paulo fala assim: ser depois imitadores de Cristo, como eu sou imitador dele. E isso é importante, porque eu preciso florescer, eu quero que você floresça, eu quero que você brilhe, eu quero que você seja bem sucedido, irmãos, porque esse florescer é a tua vitória, é a tua bênção. Florescer para Deus, florescer no jardim que o Senhor cuida, Ele vem com esses resultados, de resultados onde nós, tudo que nós fizermos, prosperaremos. E tudo que fizer, prosperará. Tudo que fizer, prosperará. Mas Ele firmado. Onde está o seu prazer? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero pensar alguma coisa, vou pensar nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo não fala isso em Filipenses capítulo 4, verso 8? E o irmão quer pensar em alguma coisa, pensa nas coisas que são boas, que têm boa fama, que vão melhorar, que vão não nas coisas que são ruins. Pense em coisas pense nas coisas de Deus. Medite nas coisas de Deus. Pare para fazer isso. Dê tempo para você estabelecer. Sabe por que muitas pessoas às vezes perdem a fé, ou às vezes caem na sua fé? É porque às vezes elas não permitiram que elas criassem raízes. Vocês lembram do texto lá de Mateus capítulo 13? Que o semeador saiu a semear? Palavras do próprio Filho de Deus. Ele traz exemplos, ele fala para nós, para que nós possamos entender, e ele nos dá a entender essas coisas.
Veja que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, as aves vieram e roubaram. Algumas sementes caíram no meio do espinho e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Algumas sementes caíram no meio das pedras. Elas até cresceram, mas não conseguiram fincar raízes. E veio o calor e veio e secou-as. Mas a semente que caiu na boa terra, ela fundou as suas raízes. Ela penetrou, ela foi buscar água e nutrientes suficientes para que ela crescesse, se estabelecesse e frutificasse. Uma vez, certo irmão veio me procurar como pastor e ele falou assim: pastor, ele era da nossa igreja, havia saído. E ele saiu, lembro que ele tinha saído, daí depois ele voltou. Depois ele saiu novamente, e quando ele voltou eu era pastor. E eu falei assim: pastor, estou voltando, quero ficar aqui. Então foi aqui que eu comecei. Amém, cara. Olha, a igreja passou-se os anos, a igreja está bem diferente. Conheça bem, fica aí, fica à vontade, as portas estão sempre abertas. Casa de Deus. E ele ficou e foi, trabalhou um tempo. E eu lembro que passou-se alguns meses. Ele me chamou e falou assim: pastor, Deus não me quer, Deus, eu vou ter que sair. Mas por quê? Não foi Deus que falou para você vir? Foi. E ele falou para você sair também? Falou. Mas me diz uma coisa que você pode fazer. Ele não tinha conseguido, não tinha tempo para fazer nada, eu não consegui fazer nada. Ele tinha uma vida muito corrida de trabalho. E eu falei assim para ele: cara, para num lugar, finca as suas raízes, frutifica nesse lugar. Eu sei que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida e na minha vida, mas Ele só vai conseguir fazer alguma coisa nas nossas vidas se nós estivermos enraizados, fincados no lugar onde Ele estabeleceu que nós fôssemos plantados. Eu sei que existem chamados de homens que são chamados para anunciar o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele viajou e não parava em suas viagens, indo e vindo. Quantas cidades e quantas igrejas que ele fundou, chamado. Mas ele trouxe muitos frutos. Ele estava bem alicerçado. Os frutos que ele revelou, passou-se os anos. E todos nós estamos chamados específicos. Ele estava bem enraizado, ele foi um do precursor da igreja. E eu tenho certeza que Deus quer fazer isso conosco também. Nós precisamos estar bem enraizados. O próprio salmista, no capítulo de número 52, ele fala algo interessante e confirma tudo isso que nós estamos falando. Veja que ele, nos capítulos capítulo 52 dos Salmos, no versículo de número 8, o salmista ele faz a seguinte declaração: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Amém? Queria repetir para você. Salmo 52, verso de número 8. E diz assim: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Olha a expressão do salmista. Olha a declaração que o salmista faz no seu cântico, na sua poesia. Eu sou como uma árvore que vai estar plantada e vai florescer na casa de Deus. Só confirma aquilo que nós estamos falando para você, que você, além de estar enraizado, da sua necessidade de estar enraizado, está estabelecido num local, em algum lugar. Ele fala que você precisa frutificar. Agora é interessante que o texto fala, que o salmista fala assim: eu quero ser uma oliveira que floresce, quero ser como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Eu quero frutificar na casa de Deus. Eu quero dar os meus frutos na casa de Deus. Ele associa ao local. É importante. Claro que você tem que florescer na sua casa.
dar frutos no seu lar, dar frutos no seu serviço, as pessoas olharem para você, ver você florescendo e admirarem você. Irmãos, florescer dá a entender do seguinte: quando nós vemos uma rosa florescendo, os jardins florescendo, aquilo chama a nossa atenção. Quando nós vemos uma árvore toda cheia de frutos, aquilo atrai a nossa atenção. Veja que o salmista fala assim: eu quero florescer na tua casa, eu quero dar frutos na tua casa. Isso é maravilhoso, porque isso atrai a atenção. Atrai a atenção não somente das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso lado, que convivem conosco, mas atrai a atenção daquele que nos estabeleceu, que nos formou, que nos gerou, que deu a vida, que deu-nos a vida para que nós morrêssemos e renascêssemos em Cristo para florescermos. E essa é uma outra coisa importante, porque ninguém que não morre pode florescer. E isso o apóstolo João fala lá, se não me falha a memória, João, capítulo 12, no verso de número 24. O apóstolo João, ele chega e fala assim, aliás, o Senhor Jesus: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Todos nós sabemos que para que algo possa brotar, esse algo tem que morrer primeiro. Esse algo tem que morrer. Somos nós. Nós morremos em Cristo Jesus. Nós morremos para os nossos pecados. Nós morremos para os nossos interesses do mundo, para as coisas desse mundo. E nós agora renascemos em Cristo, lavados, remidos, com uma missão de crescermos, frutificarmos. E o salmista, ele fala o seguinte: olha, eu quero ser uma oliveira florescida, uma oliveira que floresce na casa de Deus. Quero chamar a atenção para o meu Deus, que vê os meus frutos. Quero que as pessoas olhem para mim e vejam os frutos de Deus na minha vida. Aleluia. Queridos, Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus quer fazer que você floresça. Sabe? Estar enraizado, estabelecido para frutificar. Mas nós sabemos que para se frutificar, nós precisamos estar não somente enraizados, bem enraizados, mas nós temos que nos nutrir. Nós falamos no primeiro ponto que o salmista fala que aquele homem aventurado, ele era aquele homem que tinha prazer na lei do Senhor e nela meditava de dia e de noite, e ele era comparado com uma árvore plantada junto a ribeiros, que dava o seu fruto na estação certa e que tudo que fazia prosperava. O alimento, os nutrientes necessários da palavra de Deus, mas nós não podemos esquecer algo importante nisso, que ninguém, sendo árvore e que vai conseguir florescer, conseguirá sem a água do Espírito de Deus. Sabe, o Espírito Santo de Deus é aquilo que mais você e eu e toda a humanidade, todos nós necessitamos. Essa água que jorra do Senhor, essa água do Espírito que precisa jorrar de nós. E pensa, não é verdade que diz a palavra que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, rios de água viva fluirão do seu interior? Eu fico imaginando que toda aquela água que aquela árvore, aquela planta sugou, ela formou, foi usada para tudo aquilo que outras pessoas irão usar. As pétalas das rosas estão cheias da sua água, os frutos das árvores estão cheios daquela água que foi do Espírito. Os nossos frutos, então, são frutos do Espírito, frutos que vão trazer do Espírito para outras pessoas. Olha quantas coisas nós estamos falando somente dessa questão de florescer. E olha quantas coisas são importantes para nós.
Veja, precisamos estar estabelecidos. Nós precisamos estar no lugar e nesse lugar fincar nossas raízes para que possamos dar frutos. Que nós devemos dar frutos aonde estivermos, e principalmente dizendo aqui, olhando para o nosso salmista, nosso irmão salmista, ele fala que na casa de Deus ele queria dar o fruto da vida, da oliveira. Nós falamos que os nutrientes é a palavra de Deus, que é aquilo que nós nos nutrimos das verdades e temos que nos aprofundar nela. Quantas coisas! Se eu quiser florescer, se eu quiser que tudo que eu faça prospere, eu preciso dessa água do Espírito. Eu preciso da água do Espírito, o Espírito Santo de Deus, sendo me nutrindo. E diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas que os frutos do Espírito são esses. Tantas coisas são importantes na minha e na sua vida, como é importante nós florescermos. A pergunta que às vezes pode até ficar: será que estamos dando esses frutos? Será que nós estamos dando o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, paz, domínio próprio? Será que estamos refletindo essa glória de Deus que está nos nutrindo, que está nos suprindo? Será que nós estamos realmente manifestando? Se não estamos, precisamos rever algumas coisas. Precisamos parar. Pois será que eu estou dando do meu tempo e perdendo o meu tempo em rodas que eu deveria estar? Será que eu estou me assentando com pessoas que eu não deveria me assentar, que não estão me nutrindo, que não estão me beneficiando em nada? Será que com quem eu sento converso? Será que com quem eu ando? Será que isso está trazendo o fruto de Deus na minha vida? Ou será que eu estou precisando parar e começar? Será que o meu prazer está em outras coisas? Será que o meu prazer está em curtir a vida? Será que o meu prazer está em viajar? Será que o meu prazer está em ter grana? Será que o meu prazer é só desfrutar daquilo que eu possuo? Será que onde está o meu prazer? Eu quero falar para você que se você quiser ser uma pessoa que brilha, que você quiser ser uma pessoa que floresça, se você quer ser uma pessoa que frutifique, que você quiser ser uma pessoa que em tempos de facas magras, de tempos de sequidão, você passe tranquilo, sem sentir muito. Se em tempos de dificuldade você permanece em pé, em tempos de tempestade você está lá firme. Quero falar para você que eu acho que você tem que parar para pensar, reavaliar seus caminhos, reavaliar suas posturas, reavaliar sua vida, suas condutas e começar a mudar a sua vida. Porque isso não sou eu que vou fazer em você, Deus também não vai fazer, Ele vai esperar você decidir fazer isso. Assim como aquele filho que desperdiçou toda a herança do seu pai, nos seus prazeres, nos seus deleites, e num dado momento, caramba, o que eu fiz com tudo isso? Perdi. No final das contas, nada disso era o suficiente, não era importante para a minha vida. O importante era eu estar perto do meu pai, e agora ele volta. Então há uma necessidade de arrependimento. Há uma necessidade de chorar e plantear diante desse Deus que tem dado vida a você, que tem dado condições, que tem colocado águas e tem colocado nutrientes à sua disposição, que só bastava você falar: eu quero estar aqui, eu quero estar me nutrindo disso, eu quero estar bebendo dessa água, eu quero estar me alimentando, eu quero frutificar para Deus, eu quero frutificar para Ele, eu quero frutificar para as pessoas que estão ao meu redor, eu quero ser uma árvore que qualquer um pode pegar seu fruto e comer à vontade, porque eu quero eu quero matar a fome daqueles que estão precisando. Tem um salmo, um texto de Isaías que fala, se não me falha a memória agora, Isaías, deixa eu ver, Isaías capítulo de número 58, verso 11. Isaías capítulo 58, verso 11 é um texto muito lindo. E diz assim o texto de Isaías 58, verso 11, marca na sua Bíblia:
O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Aleluia! Glória a Deus! Esse texto é lindo, profético, maravilhoso. Mas eu quero convidar você a ler os 3, 4 versículos anteriores, que quando o profeta está falando dessa promessa maravilhosa, ele fala assim: olha, se você olhar para o aflito, alimentar o que está desesperado, se você fizer alimentar, dar para aqueles que precisam, aí eu vou ser o cuidador de você, eu vou te cuidar de você, eu vou cuidar do meu jardim, você vai ser como um jardim que eu mesmo cuidarei, que o próprio Deus cuidará, aleluia, que Ele cuidando, você vai ser sempre nutrido. E uma coisa importante que nós não podemos jamais, não devemos esquecer nunca, sabe o que é, meu irmão, minha irmã? É que toda árvore depende de alguém. Todo jardim depende de outrem. A tua beleza, a beleza do jardim dependeu do jardineiro. A beleza da árvore dependeu daquele que deu condições para a árvore ela poder crescer, que deu água para ela. Se nós pensarmos num contexto de uma fazenda de árvores frutíferas, aquele dono da fazenda cuidou da sua plantação. Eu queria poder mostrar aqui para vocês. Lá no monte, em Jerusalém, onde foi construído o templo, onde hoje está o templo, a mesquita, se não falha, a mesquita de Omar, né, que é a mesquita com domo dourado, onde antes era o templo de Salomão. Tem os átrios, o Monte Horebe lá em cima, onde está o templo construído, aí tu desce o lance de escada e você vai chegar num grande jardim, num grande pátio, imenso pátio. Naquele pátio, muitas oliveiras plantadas. São muitas oliveiras, é um pátio muito grande. São muitas oliveiras, estão plantadas ali, elas estão crescendo ali no monte, do lado do Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém, no Monte do Templo. Tem um jardim bonito, com muitas oliveiras. Aquelas oliveiras não estão largadas ao tempo, aquelas oliveiras elas são cuidadas. Existem pessoas que cuidam dela, que vão pôr água nela, que vão ver se tem alguma coisa, vai limpar, vai colocar um adubo, vai colocar alguma coisa, sei lá, tem alguém que cuida. Mas mesmo que essa árvore estivesse em qualquer lugar do planeta, ela teria o cuidado do próprio Deus. Porque a própria natureza quem cuida é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que a criou. E se Deus coloca uma árvore, diz a palavra que não cai nenhuma folha sequer. Ele cuida dos lírios do campo. Ele veste os lírios do campo. Ele veste os lírios do campo. Aleluia. Ele veste os lírios do campo. Ele que coloca, Ele que cuida, Ele que dá alimento, Ele que supre. Eu, você, todos nós somos cuidados por outra. Deus cuida de nós. A palavra é maravilhosa porque ela nos coloca no lugar onde nós devemos ser colocados. Nós somos árvores, você tem que ser uma árvore frutífera, você tem que ser uma árvore bem enraizada, bem nutrida. É a palavra de Deus que te nutre, é o próprio Deus que te nutre, é o Espírito Santo que te mata a sede, é Ele que vai fazer você crescer. A palavra de Deus, o Senhor fala que, olha, o semeador saiu a semear, ele semeou e cuidou daquela planta até que ela pudesse dar frutos. Mas o fruto dela foi para outros. O fruto daqueles frutos vão alimentar outros, vão servir para trazer talvez esperança para outros. Você é essa árvore, nós precisamos florescer.
Aonde você estiver, você tem que ser uma árvore frutífera. Você tem que ser essa árvore que Deus nutre, que Deus cuida, que você está fazendo a sua parte, se aprofundando, crescendo, se estabelecendo e dando seus frutos. E a palavra de Deus ela é muito séria quanto a isso, quanto à questão de frutificar e não frutificar. Porque até a questão do frutificar e não frutificar está nessas tuas mãos. Senhor Jesus, João capítulo 15, ele fala assim, João capítulo 15, o Senhor fala assim, que Ele vai dar condições para você. Eu acabei de falar que Deus cuida de nós. Diz a palavra assim, João capítulo 15, verso 2. Todo ramo que, estando em mim, e não dá fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vamos parar um pouquinho? Meu sogro é um pastor que eu amo demais. É um grande pai para mim, foi um grande pai. Meu pai, eu tenho 2 pais. Na realidade, eu tenho vários pais. Eu tenho pais espirituais, eu tenho um pai carnal, que é o meu pai, eu tenho um pai que veio, que é o pai da minha esposa, eu tenho pais que me adotaram, que são os meus tios, que me amaram e cuidaram de mim quando eu era criança, e eu tenho um grande prazer de ser abençoado dessa forma. Meu sogro foi um dos pais que Deus colocou na minha vida. E eu lembro que meu sogro gostava muito do interior, e tanto é que ele se mudou para o interior de São Paulo, foi morar perto de Marília, e ele plantava a sua rocinha, plantava mandioca, plantava milho, plantava as suas coisas, tinha manga, ele sempre ia lá e eu via ele quebrando alguns galhos, eu via ele podando algumas coisas, e eu vi ele uma vez na mangueira que ele tinha, ele cortando alguns galhos. Eu falei assim, mas pastor Belamino, por que você está cortando? Não é melhor galhos? Vai dar fruto aí. Daí ele falou assim, não, estou podando, para aqueles galhos que já dão frutos, seus frutos, eles possam dar mais frutos ainda. E eu entendi. Sabe, irmãos, olha, quando nós somos árvores, Deus tem todo o interesse em que você floresça. Deus tem todo o interesse que a sua beleza saia para fora, que o seu fruto saia para fora, que as suas flores saiam para fora, que você passe por todos os processos, sejam eles bons, de tempos bons, maus, ruins, frios, secas, mas no final Deus está desejoso muito que você floresça. E Ele cuida de você por causa para isso, para que você floresça. Deus não está cuidando de você somente para você se deleitar dos cuidados dele. Ele está cuidando de você, meu irmão, porque Ele quer você florescendo, aleluia. Ele quer você dando frutos, alimentando outros, alimentando quem passa, quem está com vontade, alimentando quem quer que seja, e mostrando para Ele que você vale a pena Ele cuidar de você. Amém? Ele cuida de você, Ele deseja que você dê frutos, Ele cuida de você. Você não é uma pessoa que independente, você depende de Deus, eu dependo de Deus, nós dependemos de Deus. E aí a palavra vem que Ele fala assim, que eu vou tirar tudo aquilo que rouba a tua seiva para que você possa produzir mais frutos. E ele fala, meu sogro falava justamente isso. Ele falava, filho, ele falava assim, Sérgio, esse galho aqui vai puxar da seiva e o fruto não vai ficar tão bom. Então eu corto, para que ela mande tudo para que aqueles frutos eles frutifiquem bastante. Deus vai sempre tirar alguma coisa de você. Tudo aquilo que rouba da essência dele na sua vida para que você progreça. Deus sempre vai podar, não faz mal ser podado, irmãos, que nós sejamos podados pelo Senhor, porque quando o Senhor parar de nos podar, aí Ele vai nos cortar. Olha, queridos, é melhor ser podado do que ser cortado, porque o texto diz que aquele que é cortado é lançado no fogo, mas o que é podado para dar mais frutos. É para ficar ainda debaixo dos cuidados do seu Senhor, do seu Deus. Mas no versículo de número 5 de João capítulo 15, ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer
em mim e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Sem Deus, irmãos, você está perdido. Sem Deus eu estou perdido. Sem Deus o homem está perdido. Nós precisamos de Deus. E se nós estivermos nele e ele estiver em nós, irmãos, você vai florescer. Você vai chamar a atenção do próprio Deus. E você vai chamar a atenção de pessoas que estão ao seu redor. E que elas vão querer pegar os seus frutos. E sabe uma coisa? Deixa elas pegarem. Porque você foi feito para isso. E aí me vem mais uma questão. Nem sempre os frutos que nós damos são tirados de uma forma cordial. São colhidos. Muitas vezes são arrancados. Não é verdade? Quem já não jogou uma pedra em uma árvore para pegar do fruto da árvore? No entanto, a árvore recebeu as pedradas e deu o fruto. E aquela pessoa tomou do fruto e foi embora. E a árvore continuou no mesmo lugar, produzindo seus frutos e dando mais frutos ainda. Não se preocupe quando brutalmente alguém arrancar os seus frutos, deixa. Ela sabe que você é frutífero. O que importa é que Deus sabe que você é uma pessoa frutífera. Não faz mal. Não faz mal. O que importa, irmãos, é que nós saibamos uma coisa, que o nosso Deus reconhece em nós que somos frutíferos. Reconhece que nós somos, vale a pena cuidar de nós. E que se nós servirmos aqueles que mais precisam, Ele vai, como diz Isaías, Ele vai continuar cuidando de nós. E eu quero repetir, então, o texto de Isaías, para terminar, com uma palavra profética sobre a sua vida. Floresça, irmão. Não somente vença, mas floresça. Porque florescer também é vencer. Mas eu quero deixar essa palavra profética na sua vida. Isaías, capítulo 58, verso 11. Que se você continuar florescendo, se você continuar dando frutos, não somente para o seu Deus, mas para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que precisam, o Senhor te guiará continuamente. Aleluia. Ele fartará a tua alma. Até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, profética essa de Isaías, né? Estou falando isso e repetir isso só para dizer para você: você pode vencer tudo. Você pode vencer qualquer coisa na sua vida. Mas se você não vencer em Deus, para Deus, tudo que você conquistar não valeu a pena. Você pode conquistar, ter tudo, ter condições, posses, mas se você não tiver Deus, esse Deus que cuida, que vê os teus frutos para Ele, que vê você tendo prazer nele, que vê você se nutrindo nele, bebendo da água que Ele dá. O próprio salmista fala que Ele nos leva águas. Não vai valer a pena. Se nós não olharmos para esse contexto de que podemos até ganhar o mundo inteiro, não adianta se nós perdermos a nossa salvação. Eu entendo algumas declarações, então, como essas que nós acabamos de ler, de Isaías, dos salmistas, do próprio Senhor Jesus e dos seus apóstolos.
se nós não estivermos com Deus, em Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Tudo será em vão. Quero te convidar a ser uma pessoa frutífera, a você ser uma árvore bem enraizada, com raízes profundas que pegam os seus nutrientes e se alimenta das mais profundas verdades de Deus. Que você se sacia a sua sede da água que flui do próprio Espírito de Deus. E que esse crescimento que virá na sua vida torne você uma árvore que dê frutos. Uma árvore que revele as verdades de Deus em todos os lugares. E que seja uma referência na vida de muitas outras pessoas. Que seja um porto, um sinal, uma luz na vida de muitos, uma provisão, uma esperança na vida de tantos desesperançados. Se você não estiver vivendo assim, quero convidar você a viver assim. Daqui a pouco, esse tempo de internet vai acabar. E nós vamos ter que ser como o salmista, desejarmos ser como oliveiras que florescem na casa de Deus. Mostrarmos, servirmos e oferecermos os nossos frutos e os nossos talentos ao próprio Senhor. Me lembro de uma pregação onde o ministrante ele falava sobre por que o salmista queria ser como o fruto de uma oliveira na casa de Deus. Bom, todos nós sabemos que da oliveira é retirada o azeite, mas não somente o azeite. Isso é somente uma primeira parte da prensa da azeitona, que é totalmente dedicada a Deus num contexto bíblico. Toda a primeira parte, primeiro azeite que é extraído da azeitona é aquele azeite mais virgem, é o mais puro. E todo esse azeite sempre foi oferecido para Deus nos contextos bíblicos. Quando Davi, todos aqueles homens que viveram o próprio Senhor Jesus, na época do próprio Senhor Jesus, as azeitonas que eram prensadas, todo o primeiro azeite era de Deus. Então podemos racionalizar, arrazoarmos e falarmos o seguinte, que todos os nossos primeiros frutos têm que ser de Deus. E diz alguns historiadores que essa segunda prensa, quando se colocava um pouco mais de peso, o azeite que surgia era um azeite que era usado para alimentação. Para alimentar quem produzia, como também alimentar quem pudesse comprar. Era para todos. Se prensava mais um pouquinho o azeite, a azeitona. E nessa terceira prensa saía um outro azeite. Um azeite que era usado para iluminar, que era usado para trazer luz. Eu até, por uma próxima oportunidade, eu vou mostrar uma lâmpada da época de Cristo, uma cópia. Mas vou mostrar para vocês. Naquela lâmpada era colocada aquele terceira prensa. E depois ainda tinha uma outra prensada, que era uma prensa onde se extraía um produto mais com uma qualidade muito inferior, que era usado para a produção de sabão, para a produção de óleos lubrificantes, de graxas, alguma coisa assim. Pensa nisso. Reflete um pouquinho nessa palavra. Eu tenho certeza que a tua vida não é somente para você. Para Deus, em primeiro lugar, para você, para os outros, para iluminar e alimentar outros. Deus quer usar você. Deus quer que você floresça, irmão. Segura na mão da pessoa que está perto de você e fala assim: precisamos florescer. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça abundantemente feliz.
que Ele te use, que Ele faça de você essa árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu tempo certo produz o seu fruto e tudo que faz prosperará. Que Ele seja o Senhor que vai regar esse jardim, que esse jardim que jamais será abandonado pelo próprio Deus será cuidado. Você que está me ouvindo nessa noite, eu também, todos nós, Deus quer cuidar de você. Jesus quer cuidar de você, meu irmão. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, porque eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Coloque-se agora diante de Deus. Se tiver que fazer algum acerto com Ele, faça agora. E quando você tiver oportunidade, quando nós pudermos, que nós possamos estar na casa de Deus, servindo Ele. Senhor, eu quero te dar graças por podermos estar juntos. Quero te louvar, te bendizer, te adorar, te exaltar. E quero te agradecer, porque Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que guarda, Tu és um Deus que protege, Tu és um Deus que abre os nossos olhos, Tu és um Deus que cuida de nós, que nos dirige, que sempre tem uma palavra para nos levantar, para nos apontar direções. Qual Deus se preocupa? Qual é o Deus que se preocupa como Tu, Senhor, conosco? Não existe nenhum outro Deus, porque Tu és o único Deus, soberano sobre toda a terra. Pai querido, te peço, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar nos colocando nessas condições, enraizados, que nós possamos estar nos nutrindo das profundidades das Tuas verdades, que possamos estar nos saciando das águas do Teu Espírito, que possamos ser frutíferos para oferecer nossos frutos a outros, mas também para oferecermos os nossos. Pai querido, que nós possamos ser meios onde o Senhor será visto, que as nossas vidas sejam atraentes às pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Peço, Senhor, então, que as Tuas mãos estejam sobre cada um, que se houver alguém que precisa se acertar contigo, Senhor, segure-o, estenda as Tuas mãos, que ele possa se aproximar e fazer parte do Teu jardim. Pai querido, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas e toma-nos nas Tuas mãos. Protege-nos e nos livra de todo o mal. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fazer feliz. Amém, queridos? Quero te convidar amanhã à noite, retornarmos aqui às 10 horas da noite, um pouquinho antes. Nós vamos estar fazendo o nosso tempo de oração, como hoje vamos fazer, encerrar nosso culto com uma oração pela nossa nação, por tantas pessoas que estão sofrendo, por tantas pessoas que estão cuidando desses que sofrem, pelas nossas autoridades, pela nossa casa, nossa família. Nós sempre temos um tempo de reflexão e eu quero te convidar, não venha sozinho para o culto, traga sempre mais alguém. Amém? Seja luz, seja um sal na terra, seja uma árvore bem florida. Amanhã às 10 horas, sábado, 9 horas, a gente vai estar 9h30 por ali, a gente vai estar entrando novamente com uma palavra para abençoar a sua vida. Domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos a nossa Santa Ceia do mês de maio. Vamos estar orando, vamos estar abençoando e vamos estar nos cultuando ao nosso Deus. Amém? Te convido a convidar, te convido a semear, te convido a fazer parte disso tudo. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Posso orar por você agora? Nós vamos orar juntos. Nós vamos levantar aquele nosso clamor. Amém? Feche suas olhos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo que estivemos juntos aqui e pudemos te cultuar. Estamos vivendo um tempo tão diferente, Senhor, um tempo que não vimos antes, um tempo de expectativas, um tempo de talvez de temores para muitas pessoas,
nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão perdendo amigos, perdendo familiares, perdendo pessoas que amam. Pai querido, nós estamos vivendo um tempo que nessa nossa geração, nós nunca vimos. Mas nós queremos te pedir que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Estamos vivendo um tempo em que nós estamos experimentando um ser igreja de uma forma diferente, que possamos ser frutíferos e possamos ser benéficos na vida de muitas pessoas através desses meios que o Senhor tem nos dado. Que as tuas mãos sempre estejam sobre nós e o teu Espírito sempre fale profundamente ao coração daqueles que nos ouvem. Que tu, Senhor, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos apresentar nossa casa, queremos apresentar nossa família, queremos apresentar a essa nação da qual nós fazemos parte. Queremos apresentar essa igreja da qual nós somos membros. Apresentar essa igreja que não se limita nas placas, na denominação, mas essa igreja que não tem limites, porque ela é universal. É a igreja do Senhor, que está em todos os lugares. Queremos orar pela nossa proteção, queremos orar pela proteção da nossa família, pela proteção da nossa nação, pela proteção da tua igreja, que nós possamos ser frutíferos, que nós possamos florescer, que pessoas possam ver Deus através dos nossos atos, das nossas ações, através das nossas palavras. Pai querido, toma nossas vidas nas tuas mãos. Apresentamos toda a nossa parentela, apresentamos a nossa família espiritual, apresentamos a nossa família carnal de sangue, apresentamos os nossos irmãos em Cristo, nós apresentamos os nossos irmãos de nação, nossa nação brasileira, mas não somente essa nação, porque não é somente o Brasil que sofre, é todas as nações. Queremos pedir e clamar pela tua misericórdia, queremos clamar pelo teu perdão sobre a humanidade, que o Senhor venha intervir nessa pandemia, nesse descontrole, essa falta de controle desse vírus, e que o Senhor possa controlá-los, em nome de Jesus. Quantos estão morrendo, quantos irão morrer hoje, quantos estão perdendo tanto parentes, pessoas queridas, quantas famílias chorando, quantas almas sendo perdidas, quantas pessoas que precisam de Ti agora, quantos estão clamando por misericórdia, quantos estão clamando por vida, desesperados pelo fôlego da vida. E Tu, Senhor, és o dono do fôlego da vida, só Tu dá a vida, Senhor. Então queremos clamar ao Senhor. Vem, Senhor, e dá vida, a vida em todos os seus sentidos, não somente na vida física, saúde, mas na vida espiritual, no conhecimento do Filho de Deus, aquele que nos dá vida, e vida em abundância, e vida eterna, uma vida contínua, uma vida reconhecendo o Senhor. Que esse tempo seja um tempo, Senhor, que o Senhor possa fazer muitos milagres, em nome de Jesus. Apresentamos tantas pessoas nas Tuas mãos. Queremos clamar, Senhor, pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia de todas as nações. Perdoa os pecados, tem misericórdia, clamamos a Ti, porque a Tua palavra diz que nós clamarmos, se nós Te buscarmos, nos arrependermos e clamarmos por isso, pelo arrependimento, o Senhor vai ouvir a nossa voz. Tua palavra diz que a oração do justo é poderosa nos seus efeitos. Tem justos comigo orando, tem justo em todas as nações orando. Existem pessoas em todas as línguas clamando por um Deus que pode fazer milagres. Nós queremos pedir, o Senhor vem com essa intervenção. Em nome de Jesus, sara a dor, dá vida, consola os corações que perderam e manifesta a Tua proteção sobre todos nós, sobre a nossa nação, sobre todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Já fiz os convites, então só te espero então amanhã, tá bom, querido? Amanhã a gente vai estar louvando o Senhor mais um tempinho, refletindo sobre alguma coisa nova, e Deus com certeza vai falar no seu coração. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o nosso próximo culto.
Então, nosso próximo encontro. Deus te abençoe de uma forma especial. Tchau. Fica com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.